Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para quem segue meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Ou você vai lá no blog também, repórterpaulomaciel.blogspot.com, ok? Web Jornal do Paulo Maciel, edição de quinta-feira, 25 de maio de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, reverencia neste dia, venera os santos Gregório VII, Maria Madalena de Pazzi e Beda Venerável. E a Igreja vivencia a 7ª semana da Páscoa, já arrumando para o Pentecostes. Bem, nós temos aqui, vamos lá, o que eu tenho que passar para vocês. 7ª semana da Páscoa, o mês de maio é o mês de Maria, é importante falarmos também. Mês de Maria, o mês de maio, é o mês em que a Igreja está colocando para os fiéis a oração do terço, hein? Então muitos fiéis estão participando da igreja antes da missa a reza do terço, principalmente aqui em Colatina, na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Uma hora antes da missa tem a reza do terço na paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Olha, maio é o mês número 5 do ano, tem 31 dias, é o mês do trabalho, do trabalhador, do fim da Segunda Guerra Mundial, da enfermagem do enfermeiro, mês da abolição da escravatura, que foi uma medida tomada pela querida católica princesa Isabel, mês das mães, mês do gari, mês do seresteiro. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, faltando menos de um mês para o inverno. Olha, estão se passando neste dia 25 de maio 145 dias do ano. Faltam 220 dias para terminar 2023. É o dia da indústria, dia do massagista, dia da toalha também, dia nacional da adoção, dia do trabalhador rural, dia internacional do sapateado, dia internacional das crianças desaparecidas, dia do orgulho GIC, dia da costureira, dia nacional do respeito ao contribuinte, dia internacional da tireoide, dia da África. Bastante comemorações neste dia. Indicadores da economia brasileira: o salário mínimo nacional vale R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom do Banco Central em maio de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, 4,18%, divulgada agora em maio também de 2023. Algumas cotações, vamos às commodities. Aliás, a commodity principal do Espírito Santo, commodity agrícola, o café, hein? No fechamento dos negócios na terça-feira, dia 23 de maio de 2023, no Centro de Comércio de Café de Vitória. É o produto no atacado, a saca do café em grão. Fechamento dos negócios dia 23. O Arábica bebida dura R$ 1.003, caiu. Café Arábica bebida Rio 915, Conilon bica corrida tipo 78, 653. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,03%, cotado a R$ 4,97. Já o índice da Bolsa de Valores Ibovespa teve baixa de 0,26% a 109.928 pontos. Vamos agora a notícias relevantes que eu pesquiso e informo para você que acessa os meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel, hein? Começa a CPI do MST. Olha, CPI para investigar as invasões de terras, invasões de propriedades privadas. Meu Deus do céu, tem que acontecer mesmo. Começou na terça-feira, 23 de maio, na Câmara Federal, a CPI do MST.
movimento do Sem Terra, que visa, olha só, essa CPI visa investigar ações desse movimento como invasões de propriedades privadas e até públicas. O deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, disse que o agronegócio vive momentos de recessão e crise por conta da insegurança jurídica no nosso país. E a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, tem a missão de trazer a verdade das invasões de terra. Olha, o que se quer é a verdade. Invadir terra é crime e tem que ser punido, enfatizou o parlamentar federal. E o agronegócio precisa da segurança jurídica para continuar produzindo alimentos, inclusive alimentos do Brasil que vão para o mundo. A agricultura alimenta o mundo, grande parte do mundo. A agricultura brasileira faz isso. Para o campo e o agronegócio, o deputado diz que o presidente Jair Bolsonaro só deixou coisas positivas, com menos invasões de terras, por exemplo, levando paz aos agricultores. Então ele elogiou a presidência da República quando foi chefiado por Jair Bolsonaro. E agora, com o chefe petista, muitas invasões de terra acontecendo e a insegurança jurídica, permanecendo. Morte por ambulância. Olha essa notícia, gente. Em Santa Catarina, no sul do Brasil, uma mulher morreu após ser atropelada por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Que fatalidade, hein? Olha, a vítima letal era professora de inglês e tinha 44 anos de idade. O caso foi registrado na capital, Florianópolis, na segunda-feira, 22 de maio de 2023. Nós deixamos aqui nossos pêsames à senhora que morreu, não é? A corporação também, né? O Corpo de Bombeiros lamentou o fato e divulgou uma nota de solidariedade. Falta de água na Grande Vitória. Olha, moradores, economizem água, reservem água em pipas, containers, não sei aonde vocês vão reservar, mas tem que reservar, né? Caixas de água reservas, vocês coloquem lá o líquido, porque olha, a manutenção programada em bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória vai fazer faltar água, hein? A Companhia Espírito Santense de Saneamento Cesan realizará manutenção programada neste sábado, 27 de maio de 2023, das 4h30 às 17 horas, para melhorar o abastecimento em bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória, no Espírito Santo. A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Confira a lista de mais de 250 bairros afetados pela interrupção no fornecimento de água no site da Cesan. Está aqui no meu blog, no resumo de notícias, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, lá tem o site, tá? Agora vamos falar de uma brasileira que pode pegar 12 anos de prisão no estrangeiro, mais precisamente na Ásia. Uma brasileira foi detida com cocaína na Indonésia, país do continente asiático, e pode ser condenada a 12 anos de prisão. As leis na Indonésia são severas quanto a questões envolvendo entorpecentes. O caso foi registrado no início do ano, mas a repercussão acontece agora numa nação em que o crime costuma resultar em prisão perpétua. A mulher tem 19 anos e o pedido de prisão foi efetuado pelo Ministério Público de Bali após o encontro de mais de 3 quilos de tóxico com a jovem.
Agora vamos falar de assunto mais a menos, futebol. São Paulo vence. O São Paulo Futebol Clube venceu na terça-feira, dia 23 de maio, o Puerto Cabello por 2-0, partida válida pela Copa Sul-Americana. Os gols foram de Wellington Rato e Alisson Euler de Freitas Castro. Os São Paulinos lideram o grupo D. O embate foi no estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela. E tem time do Mato Grosso rindo porque ganhou, né? O Cuiabá derrotou o Cruzeiro por 1-0, gol de Daverson, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série A, na segunda-feira, dia 22. A partida da 7ª rodada da competição foi realizada na Arena do Jacaré, no município de Sete Lagoas, em Minas Gerais, no estado do Cruzeiro, né? O clube mato-grossense, com isso, deixou a zona de rebaixamento. Tem mais uma notícia sobre o time mineiro. Agora ele se deu bem, o outro time. Com gols de Paulinho, o Atlético Mineiro venceu por 2-1 o Atlético Paranaense na terça-feira, dia 23 de maio, pela 4ª rodada da Libertadores. Alex, Paulo Menezes, Santana marcou para o time perdedor. O jogo foi pelo grupo G do certame, no Mineirão, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória na quarta-feira, 24 de maio de 2023. Olha, eu divulgo as manchetes desse jornal como uma forma de cortesia, porque é o único periódico que circula diariamente de forma impressa, né? No papel, tem que ter papel. Nós não vamos ficar o tempo todo olhando em celular, em televisão, não. Tem que ter papel. Papel é mais fácil de manusear. Você fecha, né? Abre, fecha, lê, depois tira a vista, né? Então, por isso que eu divulgo aqui. Então, vamos ver o que saiu na capa do jornal Tribuna. Mudança em mamografias nos Estados Unidos altera regras no Brasil. Site sai do ar e fila do INSS aumenta. Justiça aplica a punição máxima para vizinhos que não cumprem regras. Há casos de moradores que são expulsos do próprio apartamento devido a atitudes antissociais. Especialistas apontam tipos de comportamentos que podem ser considerados inaceitáveis. Gente, vamos criar a cultura da paz, pelo amor de Deus. A árvore assassina de abelhas vai ser proibida. A bisnagoeira produz um néctar tóxico. A árvore também é conhecida como chama da floresta. Pop.zap é uma coluna de famosos. Apenas 2 dias após anunciar que havia terminado o casamento de 21 anos com o ex-goleiro Júlio César, de 43 anos, a atriz Susana Werner disse que ambos estão juntos novamente. Irmãos tendem a indenizar motorista de aplicativos após ofensas em rede social. Matemática pode ser divertida. Pedro Henrique, de 12 anos, aluno da EMEF Eber Lousada Zapinotti, em Vitória, conquistou medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática. Dona de casa ajoelha e implora para não ser morta. Agora, essa notícia aqui eu quero repercutir um pouco mais, porque ela é muito sensata, muito lúcida. Senador astronauta Marcos Pontes faz proposta. Reunião entre os presidentes dos poderes ou impeachment. Reunião entre 3 poderes ou impeachment, é isso mesmo. O senador astronauta Marcos Pontes, em fala na internet ao visitar a Coreia do Sul, reconheceu que o Brasil vive uma situação preocupante, principalmente após o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Ele propôs uma reunião entre os presidentes do Congresso Nacional, da República e do Supremo Tribunal Federal, além do Procurador-Geral da República, a fim de tentar resolver a questão, pacificando o país. Ele disse que o Brasil caminha na direção da Coreia do Norte, um país comunista ditatorial, o que não pode acontecer. O ideal seria seguir o exemplo dos sul-coreanos, país democrático, desenvolvido,
para o senador Marcos Pontes, além da reunião dos chefes dos poderes, há outras opções, como, por exemplo, o impeachment dos que merecerem esse processo. Ele disse que grande parte da população está com a sensação de que há injustiça e irresponsabilidade por parte das autoridades, querendo deixar valer o ego, o ódio e a vontade de vingança, como é o caso do presidente petista, o da Silva. Marcos Pontes disse que o judiciário está errado também. Não é só o líder petista, não. O judiciário está errado também ao tentar fazer leis, assumindo funções do poder legislativo. Não se deve tomar atitude sozinho, como se fosse um rei, por exemplo. O legislativo, por sua vez, é um poder que está parado, inerte, e o poder judiciário está passando por cima desse poder, fazendo leis. Por sua vez, a população deve ter liberdade para falar, nem que seja mal das autoridades, pois é um direito do regime democrático, existindo o Código Penal, o processo penal, para quem se sentir agredido, disse o senador da República Paulista. A censura, em sua opinião, não pode existir. Pontes citou como remédio mais amargo o impeachment e o embate entre os poderes, que considera não ser bom para ninguém. Agora eu quero falar para vocês sobre o santo surfista brasileiro. Um santo surfista brasileiro, eu tenho aqui a foto dele. Quando eu estive em São Paulo, em Cachoeira Paulista, eu recebi esse santinho. Lá na comunidade Canção Nova havia um grupo divulgando, né? Olha aí, ó, servo de Deus. Vamos lá, um jovem surfista brasileiro pode se tornar santo da Igreja Católica Apostólica Romana. O pedido de canonização de Guido Vidal França Schaeffer, realizado em 2014 pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, já tem um primeiro resultado positivo. O Vaticano reconheceu o que chama de virtudes heróicas do postulante. Olha, gente, essa notícia aqui também é muito importante. Em favor de Dallagnol, repercutiu pessimamente a cassação pelo TSE do mandato do deputado federal da UTAN, Dallagnol, mais votado pelo povo do estado do Paraná nas eleições de 2022. Ele foi procurador da Operação Lava Jato, que combateu a corrupção no Brasil e fez com que os desonestos devolvessem recursos públicos desviados. Nos últimos dias foram feitas diversas defesas em favor de Dallagnol, inclusive manifestação em seu domicílio eleitoral, em território paranaense, mais precisamente em Curitiba. Mídias que normalmente são favoráveis ao sistema político ideológico esquerdista que está aí, também fizeram críticas à cassação. Minha nossa, né? Repercussão péssima. Vamos agora à espiritualidade. É sempre importante falarmos de espiritualidade, porque eu acho que somente Deus salva. Inclusive nas questões humanas aqui, é preciso da interferência de Deus, na minha opinião. Não é só na vida eterna que nós vamos ser salvos, não, mas aqui nós estamos precisando, rogando a Deus, interfira no nosso Brasil, meu Deus. Nossa Senhora, desatadora dos nós, interceda junto a Deus por nós. Programação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Antes de falar sobre missa, eu quero dizer que durante o mês de maio, antes das celebrações dominicais, faz-se a recitação do terço. E é bom conservar nas comunidades, ao longo do mês, o sagrado costume de realizar com os catequizandos o rito de coroação de Nossa Senhora, hein? No último fim de semana do mês, 27 e 28 de maio, vai ser celebrada a solenidade de Pentecostes, que consiste em duas celebrações, a da vigília e a do dia. Em todas as comunidades, o pároco local
padre José Valdecir Romão orienta que se realizem as duas celebrações, no sábado à noite, da vigília de Pentecostes, e no domingo, a do dia de Pentecostes. A Secretaria Paroquial fornecerá os dados sobre a celebração da vigília. Na solenidade de Pentecostes, encerra-se o tempo pascal e dá-se início à segunda parte do tempo comum. Na celebração acontece o rito de apagar o círio pascal, de maneira solene, como foi aceso na vigília pascal. Cada comunidade deve preparar-se bem para este momento. O roteiro será oferecido pela Secretaria Paroquial. Vamos falar de missas agora, celebrações da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Quinta-feira, dia 25 de maio de 2023, às 19 horas, tem celebração eucarística presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral Colatinense. Dia 26 de maio de 2023, sexta-feira, ao meio-dia, tem celebração eucarística, tem missa. Estarei lá fazendo leitura, hein? Na missa. Será presidida pelo padre José Valdecir Romão, na Catedral. Meio-dia, hein? Às 19 horas, uma nova celebração eucarística será oficiada, desta feita, presidida pelo padre David José Langa Lopes. E tem mais uma celebração eucarística. Que bom para os católicos, hein? Será presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, na comunidade católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. Vamos, gente, rezar, porque eu acho que só a reza e a interferência de Deus para salvar o Brasil. É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial, para mais esclarecimentos, é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da Paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operadora 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir de segunda a sábado às 7 horas da manhã e aos domingos às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora a Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Que nós passamos na atualidade. Você gosta de decifrar? Olha, tá difícil de entender, hein? Difícil de decifrar. Eu quero perguntar a vocês que estão aqui vendo esse jornal, para nós refletirmos. Vamos lá.
Como é que um bando de gente que se diz instruída, culta, pode endeusar um analfabeto funcional, fazendo tudo o que ele quer, servindo de capacho do aproveitador, que ficou milionário e com toda a sua família? Está ricaço, cheio de dinheiro. Analfabeto funcional. Olha, só pode ser ação direta do demônio na vida desses idólatras, subservientes e inconsequentes. É muita imbecilidade junta, muita babação para ser coisa apenas humana. Que Deus intervenha na causa. Olha, gente, quem rouba e adultera e não se arrepende, vai para o inferno. A adoração a falsos ídolos também leva à perdição eterna. Quem segue ladrão, quem segue o corrupto, também vai pelo mesmo caminho, para a perdição eterna, o inferno, infelizmente. Isso está na Bíblia. Pesquisa, olha essa pesquisa aqui, para mim não é novidade não, mas quem sabe se para você é novidade? É uma pesquisa aí que foi realizada. Esquerda política prejudica mais a saúde. Você sabia? Eu já sabia mais ou menos, não é? E agora vamos aqui a praticamente uma confirmação. Um estudo diz que ser da esquerda política é algo que leva mais à depressão. Essa doença dos últimos séculos, né? Acho que do século passado e deste século, que ela tem afetado mais as pessoas, depressão. Os dados constam de matéria da revista norte-americana SSM Mental Health. SSM Mental Health. Health quer dizer saúde, né? Health, eu não sei a pronúncia correta, tem que falar com a língua entre os dentes, né? Health. Então, olha aí, os dados constam de matéria desta revista americana, analisando a situação de estudantes. Os liberais, que na tradição estadunidense, lá dos Estados Unidos, são os esquerdistas, sofrem mais o problema do que os conservadores, afetando em maior intensidade ainda o sexo feminino. A informação oriunda dos Estados Unidos foi repercutida por Frederico Viotti no canal do YouTube Plínio Correia de Oliveira. Vale a pena você acessar lá e ver todo o material, né? Todo o comentário. Estou vendo essa notícia sobre a esquerda doente, né? E realmente porque eu até cunhei aquele termo esquerdofrênico, né? Muitos da esquerda são doentes, não são todos, mas muitos. Vejam que uma moça aí que demonstra ser uma esquerdofrênica bem radical, ela vê fobia a trans o quê? Trans o quê? Fobia a trans o quê? Transsexual, né, no caso. Em ironia que um deputado fez lá na Câmara Federal usando uma peruca. Ela vê transfobia nisso. Pelo amor de Deus, que cabecinha, né, de uma mulher dessa. E um outro aí, um organismo aí, não sei qual organismo, associação, não sei, querendo, aliás, processando um time de futebol por não usar a camisa 24. Pelo amor de Deus, né? E pior que eles aceitam analisar, né? A justiça aceita analisar isso. Processando um time de futebol por não usar um número numa camisa. Meu Deus do céu, gente, não dá para entender não, só pode ser doença mesmo. Agora é hora de catequese, vamos falar da Bíblia. O termo filho do homem na Escritura Sagrada tem aparecido em vários setores da Bíblia, várias seções. O livro do profeta Daniel usa a expressão filho do homem nos escritos do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada, referindo-se ao Messias Jesus, que haveria de vir, segundo interpretações de especialistas em religião. Jesus Cristo também a usa para referir-se a si mesmo, em textos que encontram-se no Novo Testamento.
o protomártir, melhor dizendo, protomártir quer dizer o primeiro mártir. Protomártir Estevão, escolhido diácono por determinação dos apóstolos da igreja primitiva de Jerusalém, pouco antes de morrer, ele fala que vê o Filho do Homem, Jesus, numa visão do céu. A referência ao termo significando o Messias está principalmente nos evangelhos, né? Estes são os livros onde é encontrado o termo. Tem Mateus em vários locais, Mateus 12, versículo 40, Mateus 17, versículo 22, Mateus 24, versículo 44, Marcos também tem, Marcos 9, versículo 31, Marcos 10, versículo 45, em Lucas também encontramos o termo Filho do Homem. Lucas, capítulo 5, versículo 24, Lucas 9, capítulo 58, Lucas 17, versículo 24, em João também, capítulo 1, versículo 51, João, capítulo 8, versículo 28. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, capítulo 14, versículo também 14. No livro de Ezequiel, Deus se refere a este profeta, o profeta Ezequiel, como Filho do Homem. Então, é outro significado, né? Isso em Ezequiel. Há várias passagens com o termo Filho do Homem. Em Daniel, capítulo 8, versículo 17, a referência é ao próprio profeta Daniel. O livro do profeta Isaías 51, versículo 12, Isaías 56, versículo 2, é outra seção da Bíblia que cita a expressão Filho do Homem, traduzida, neste caso, como criatura humana, ser humano. Outros pontos do Antigo Testamento, onde o vocábulo é lido com esta tradução, é no livro de Jó e também em alguns salmos. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 6, há uma reprodução do Salmo 8, versículo 4. A interpretação teológica vai depender, portanto, do contexto em que os vocábulos estão inseridos, ok? Tudo vai depender desse contexto. É importante, eu deixo esse texto completo no meu blog, no resumo de notícias do dia 21/03/2023. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora vamos falar de padre 100% para Deus. Hoje em dia no Brasil o padre tem que ser casto, né? Tem que praticar a castidade. Então ele está se entregando 100% para Deus. Mas muito se fala sobre a situação celibatária dos padres. Ora, eles optam pela vida sacerdotal sabendo disso, ou seja, que irão se dedicar 100% a Deus, assim como fizeram muitos cristãos. E o exemplo maior é o de Jesus Cristo. No entanto, se fizerem uma pesquisa atualmente com as fiéis católicas, as mulheres, acredito que uns 90% delas vão se posicionar a favor do casamento para os padres. Passa-se a impressão de que as mulheres sentem pena dos sacerdotes serem solteiros. Dá essa impressão. E tem até freiras, elas que são celibatárias, freiras que se mostram a favor do casamento para o padre, como se isso fosse resolver os inúmeros problemas da Igreja Católica. Estou dando uma opinião aqui. Eu, pessoalmente, acho que não iria resolver. E poderia, inclusive, até aumentar, hein? Eu penso da seguinte forma: se os casados quisessem realmente tanto servir na Igreja Católica, existiriam mais diáconos permanentes e ministros da palavra também, homens. Estes sim podem ser casados, diáconos, ministros da palavra. E vale ressaltar que o diácono permanente precisa de autorização da esposa para ingressar na missão. E se ele morrer,
não pode, aliás, se ela morrer, ele não pode mais se casar. Sabiam disso? O diácono, ele tem que ter autorização da esposa, e se a esposa falecer durante o período em que ele é diácono, ele não pode se casar novamente. Amigos e amigas, vamos a algumas atualidades. Atualidades para nos esclarecer de muita coisa, principalmente relacionada ao espírito, à espiritualidade, à fé. Se nós não tivermos a fé para um dia alcançarmos a eternidade, nós vamos arder no inferno, gente. Por isso que eu estou aqui dizendo que nós temos que nos ater à espiritualidade, à evangelização, à catequese. Olha, Jesus é manso e humilde. Mansidão é o oposto de agressividade e violência, que vemos muito no meio humano. Jesus é o verbo, é o logos, é Deus, o sentido de tudo. E a nossa meta, nosso alvo, é a ação de Deus Pai, é o alfa e o ômega, o começo e o fim. João, Éfeso, na Ásia Menor, é a cidade que o apóstolo João vai viver após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Igreja. A igreja na terra é a militante, no purgatório é a padecente e no céu é a triunfante. Há uma comunhão entre os que fazem parte dessa igreja mística em todas as dimensões. Você sabia? Tem mais catequese aqui. A Igreja Católica Apostólica Romana é a instituição que mais caridade fez na história da humanidade e fundou as primeiras universidades do mundo, como Oxford, Cambridge, Coimbra, Valladolid, Salamanca, La Sapienza, na Itália, Sorbonne, na França. Foi ela, a Igreja Católica, também que sustentou a civilização ocidental após a queda do Império Romano, além de transmitir a fé cristã ao mundo, visando a salvação eterna. E você sabe quem é o novo Adão? O primeiro homem, Adão, lançou a humanidade nas trevas. Aí veio Jesus Cristo que a libertou. Cristo é o novo Adão e Maria a nova Eva. Você sabia? É a catequese aqui no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel 7919. Sacramento. O sacramento do batismo da Igreja Católica Apostólica Romana é inapagável, ou seja, não se apaga. Assim como a crisma e a ordem, as pessoas que os receberam poderão ir até para o inferno, mas os sinais recebidos não se anulam. Foi dito isso no programa Pergunte e Responderemos do professor e escritor Felipe Aquino no YouTube. Regra áurea, preciosa, valiosa. Tudo o que quereis que vos façam, façam também aos outros. Esta é a regra de ouro do Evangelho, estabelecida por Jesus Cristo. Ele diz que isso é a lei e os profetas. Está lá no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 7, versículo 12. E agora eu quero falar para vocês sobre a salvação eterna, sobre fé. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Agora vamos amenizar aqui com um bate-papo que eu tive com um senhor na orla de Vila Velha. Passeando pela Praia da Costa, tive uma conversa com o senhor que disse ser médico. Ele me falou que o segundo coração humano está na batata da perna, que nos possibilita andar, enquanto a segunda consciência está no intestino. Olha, por isso devemos cuidar daquilo que comemos, cuidar bem, né? Deus, somente Jesus é a verdade. Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tenha isso em mente. Jesus não é um sábio somente, não. Ele é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai,
Filho Jesus Cristo e Espírito Santo. Anticomunista. Olha, a igreja, gente, Igreja Católica Apostólica Romana, é anticomunista, sistema político ateu. O comunismo é um sistema político ateu. Uma bula do Papa Pio XII condena o marxismo e o comunismo. Enquanto isso, olha só, um padre foi chamado a um fórum justamente por falar contra o comunismo no Brasil. Meu Deus, acho que isso acontece aqui, né? Após sair ileso do caso, o sacerdote disse que isso é prova concreta de que o demônio, o diabo, existe. Mas completou enfatizando que o diabo sempre perde. E por que ele perde? Porque Jesus já o venceu na cruz. Jesus venceu a morte na cruz ao ressuscitar e subir ao céu, onde está à direita do divino Pai Eterno. Liberdade. Nós ganhamos de Deus o livre-arbítrio, a consciência livre, a livre vontade, a decisão própria, a liberdade para tomar decisões. Esse é um bem preciosíssimo. Agora eu quero falar sobre revelações particulares. É palavra que eu pesquisei no site, no canal do YouTube do professor e escritor Felipe Aquino. A Igreja Católica Apostólica Romana não obriga que fiéis acreditem nas revelações sobrenaturais particulares, ou seja, manifestações de santos a seguidores da igreja, aos fiéis. Assim, o cristão pode ou não acreditar nas declarações de pessoas que receberam mensagens de santos. Olha, eu já tive revelações particulares, momentos de sobrenaturalidade, tive eventos na minha vida que eu jamais esquecerei. Foi a mão de Deus agindo na minha vida. Agora eu falo sobre batina. Você já viu algum padre de batina? O Código do Direito Canônico diz que o padre deve trajar veste sacerdotal, o que vem a ser a batina ou camisa com o clérgima, que é o colarinho ou gola clerical. Então, isso em todas as situações, né? Não é só celebrando, não. Fora dessa situação também. Eu dificilmente vejo padre com clérgima, né? O colarinho, que pelo menos ele deveria usar. Bispo, sim, eu já vi, né? Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, eu via sempre ele com o colarinho, né? Aquela camisa com o colarinho, clérgima, o gola clerical. Homilia. O missal romano descreve que o procedimento correto do sacerdote católico é proferir sua homilia no presbitério e não no meio da assembleia. Tratamento, a logoterapia pode ser praticada pelo católico, não havendo proibição nesse sentido. Agora um livro de alerta para os cristãos, gente. Olha, o livro é de um bispo, hein? Atenção. O bispo católico Dom Atanásio Schneider, do Cazaquistão, país da Ásia, ele escreveu um livro em que relata fatos que devem merecer a atenção de todos. Ele fala sobre a pior, mais profunda e mais perigosa crise que a igreja atravessa atualmente. É crise dogmática, crise moral e crise litúrgica. Para o religioso, há um grande relativismo e indiferentismo, e Deus intervirá no tempo certo, no devido tempo. Por isso temos que rezar muito. As informações são do canal no YouTube Católicos de Verdade. Agora eu tenho aqui uma opinião sobre mau exemplo no Brasil e parte do mundo. Olha só. Sabe qual o exemplo que uma eleição de pessoas condenadas em várias instâncias no Brasil pode dar? Muitos maus e desiludidos candidatos vão pensar: a gente pode fazer o que quiser mesmo, pode roubar, corromper, matar, e não vai dar em nada mesmo. Não precisa nem estudar para ser liderança política. E aí que se vê o aumento da criminalidade, da corrupção, do consumo de álcool, de drogas e até do desinteresse pelos estudos, pela política séria. Este é o cenário apresentado por muitas autoridades esquerdofrênicas, que são aquelas doentes da esquerda, né? Perderam a sensatez, perderam o rumo da lucidez, estão perdidas em sua megalomania
caminham para a perdição eterna. Isso é que é perigoso. Que Deus haja na vida dessas pessoas para convertê-las, é o que eu desejo. E eu quero falar também agora sobre textos dúbios. Você já viu um texto dúbio? Eu já vi vários. Leis genéricas e subjetivas dão vazão a atos de pessoas apenas interessadas em dinheiro, que processam por qualquer coisa. Há quem queira, por exemplo, incriminar até quem não usa o número 24. Meu Deus do céu. É mesmo a banalização das leis, hein? Já pensou? Processar apenas porque não usa o número 24. Banalizou. Isso não é mais, né? Não é mais direito. E eu quero falar sobre a fêmea. A mulher, na aparência, é o traje e a maquiagem que usa. Você concorda? É uma frase que eu pensei aqui. A mulher, na aparência, é o traje e a maquiagem que usa. Né? A maquiagem e a vestimenta da mulher dão, né, uma beleza muito maior ainda a ela. Beleza aparente. Pedido de perdão. Senhor, perdoe os viciados em certa TV do mal, que está levando muita gente para a perdição eterna, a tormenta eterna. Perdoe esses viciados nesta TV e produções também imorais, e faça, Senhor, com que essas pessoas se convertam, saiam dessa situação para se salvarem. É o meu desejo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá. Também do hebraico, hein? El Shaddai. Ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Filipe Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando nós pedimos algo a Ele. Sim, não ou espere. O que for melhor para nós, Ele vai fazer. E agora do aramaico para o português, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa, vinde Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Você quer a salvação eterna? Reconcilie-se com Deus, reconhecendo que você é pecador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.